para dar aula de português. Nós vamos continuar com o nosso conto de artimanha, tá certo? E a gente vai hoje trabalhar com produção textual e rever o que nós já aprendemos nessa etapa, tá bom? Mas vamos então curvar nossa cabeça, fechar os nossos olhos, tá bom? E falar com Deus. Pai, nós te louvamos, Paizinho Santo, porque o Senhor Deus tremendo, o Senhor Deus bom, porque a Ti, Paizinho Santo, nós pertencemos e sabemos que o Senhor, Paizinho Santo, irá providenciar tudo aquilo que nós necessitamos, ó Pai. Dentre tantas coisas, ó Pai, a mais preciosa nesse instante, Paizinho Santo, é que esse vírus, Paizinho Santo, acabe, é que as pessoas que estão doentes possam ficar curadas, é que a gente possa voltar, Paizinho Santo, às nossas escolas, a trabalhar, a nossa vida, Paizinho Santo, no normal, Deus. Pai, te louvamos por esse dia, em nome de Jesus, amém. Então, vamos lá. Pega aí teu livro de português, tá bom? E abre na página 85. Livro de português, página 85. Bom, gente, vocês lembram do conto de artimanha, né? Do Malazarte? Bom, essa história, ela é um pouco... como é que se diz? É um pouco engraçada, no entanto, ela nos leva a refletir que não é legal que as pessoas enganem as outras, né? Não é legal que as pessoas queiram ganhar alguma coisa, fazendo com que o outro, né, perca, com que o outro fique triste, com que o outro fique chateado. E a ideia do conto de artimanha é isso mesmo, é que um sempre quer sair ganhando nas costas do outro, e isso não é legal. Nós temos que realmente entender que a história quer passar exatamente isso, que a gente não pode se aproveitar do outro. Nós temos que ganhar nossas coisas de forma honesta, não é? Então a gente aprendeu que no conto de artimanha, por exemplo, há sempre personagens. E você vai criar o seu conto de artimanha. Olha aí que legal! Você vai tirar da sua mente, você vai bolar um conto de artimanha. É como se fosse uma história. Só que nós temos que lembrar que há alguns pontos específicos na produção textual. E como é algo tão pequeno, gente, nós vamos então colocar para você fazer, preste atenção, a página 85, que está alguns pontos aí presentes, tá bom? De que forma você tem que trabalhar. E a gente vai fazer a revisão da página 86 a 88. Por quê, tia? Tanta coisa, mas não é, gente. O conto de artimanha, ele é um texto muito pequeno. E aí nós temos que lembrar quais são os pontos específicos para trabalhar uma produção textual desse contexto, conto de artimanha. Primeiro, você tem que escolher o nome do personagem, você tem que pensar no nome de um personagem. Você pode dar o nome do seu nome, o nome de um colega, o nome do seu pai, da sua mãe, não sei, gente. Aí é a escolha de vocês, tá bom? Segundo, você vai descrever as características, ou seja, a aparência. O Malazarte, ele tinha essa aparência aqui de boa pessoa, como se fosse um pescador, um matutinho, né? Preste atenção na aparência, né? Que vai contar muito. O terceiro ponto, que problema esse personagem haverá de resolver com a artimanha? Preste atenção. O caso Malazarte, ele era esperto. Ele inventou a panela mágica, lembra? Pronto. Qual é a esperteza que você vai dar, a característica que você vai dar para esse personagem, certo? O quarto ponto, que problema esse personagem deverá resolver com a artimanha? Lembre-se que havia um problema a ser resolvido. Qual era o problema? Ele queria ganhar alguma coisa em cima daqueles tropeiros. E ele queria ter dinheiro. De que forma? Ele bolou um problema. Então, pensa aí que problema você vai bolar para esse teu personagem. Sexto, descreva o lugar onde aconteceu a história. Lembra que aconteceu na tua história? Pronto. Aí você vai pensar no lugar. Pode ser no shopping, pode ser na praia, pode ser uma casa, não sei. Você vai pensar num lugar bem legal. E eu tenho certeza que você vai criar esse lugar. Descreva como o problema será resolvido, ou seja, que artimanha será aplicada. Então, assim, gente, olha, nós aprendemos na artimanha, né, do Malazarte, da panela mágica, que nós não devemos nos aproveitar da genuidade dos outros. Então, você tem que colocar uma história que se deve aplicar, certo? O que a gente tem que aplicar nessa história? O que a gente vai aprender? A fazer o que é certo ou fazer o que é errado, certo? Então, vamos lá, próxima.
Descreva o lugar, eu já falei, né? Haverá outros personagens? É interessante sim, gente, que toda história tenha mais de 2 ou 3 personagens, tá bom? Sempre é bom você colocar alguém para conversar um com o outro, ou seja, de 2 ou mais personagens. Descreva as características, aparência e comportamento de todos eles. Lembra que o Malazarte era esperto. Os tropeiros estavam chegando de uma viagem, estavam com fome, mas eles eram ingênuos, tá bom? Lembre-se de que o texto será narrado pela terceira pessoa. Quem é a terceira pessoa? É alguém que está falando, contando aquela história. Então, assim, em nenhum momento foi o Malazarte que falou diretamente aos tropeiros, mas tinha alguém contando a história. Como a tia Sônia contou aqui para você, eu comecei a contar a história para você do Malazarte, então é você quem vai contar a história. Você vai dizer, por exemplo, era uma vez um homem que se chamava Tananã. Ele gostava muito de Tananã, entendeu? É você que vai contar a história. Então, se baseia pelo conto de Artimanha, tá bom? Está lá na página 76 e 77. Crie o título e chame a atenção dos leitores. Ele deve ser curto e dar uma ideia de história que será lida. Então, como eu disse, por ser algo tão pequeno, nós vamos fazer a página 86 e 88. Você vai criar no seu caderno, tá bom? Lá na página 86, gente, ó, tem então só revisão. Tudo que nós já estudamos, você vai estudar aqui, tá bom? Rever aqui. Lá na página 88 tem um outro tipo de texto que se chama rúbrica. O que é isso, tia? Rúbrica, gente, é um tipo de texto, né, que nos dá as informações, as sugestões de como a gente vai ensinar. Vou ler aqui rapidamente para você. Tem assim, o nome do texto é O Dragão Verde. Primeira cena, o que é que fala? Uma praça na cidade feita com barracas, mágicos, pregões. Todos falam ao mesmo tempo, preste bem atenção, então ele já está dando a primeira dica, todos falam ao mesmo tempo, está todo mundo conversando. A dica que esse texto, rúbrica, dá é que todo mundo tem que falar ao mesmo tempo. Segundo, o apresentador, senhoras e senhores, o espetáculo vai começar. Ele está dando a dica de que o apresentador vai ter que falar, vai ter que dar ênfase. Terceiro, a cigana, agora é a vez da cigana falar. Aí ele está dizendo assim, ó. Eu sou Semiramis, então preste bem atenção. Ele está dando a fala para a cigana. Ele está apresentando a forma como a cigana vai ter que falar. E ela está dizendo aqui, segundo o texto rúbrica, né? Está indicando. Se você quer saber seu futuro, vem até aqui. Eu posso ver o futuro nas cartas ou em sua mão por apenas um castelão. Então, assim, o texto rúbrica, ele vai dizendo tudo, de que forma o personagem tem que fazer. Às vezes vai gesticular, como vai entrar, de que forma vai falar. Entendeu, gente? O texto rúbrica é assim. E na página 87 você vai responder, mais uma vez nós vamos trabalhar com leitura e interpretação de texto. De acordo com esse pequeno texto, tá bom? O dragão verde e aqui. Aí eu só vou aqui te ajudar pelo menos até a terceira questão. Diz assim, ó. Porque a frase primeira cena, logo depois do título do texto dramático? Gente, quando se fala primeira cena, isso quer dizer o quê? Que tem outras cenas. Então, a resposta que você vai dar é mais ou menos isso. Porque a frase primeira cena é porque vão ter outras cenas, tá certo? Na letra B, como você acha que é esta praça da cidade? Ou, como você acha que está a praça da cidade? Então, vamos lá. Pela lógica, ela está cheia ou está vazia? Tem muita ou tem pouca gente? O que é que está acontecendo? Então, você vai descrever, de acordo com o que você vai ver aqui na leitura de imagem, tá bom? Então, você vai transferir para cá. Quais são as atrações do espetáculo? Segundo o texto, há duas atrações. Quais são? Do marabalista e da cigana. Apenas esses dois. Né? Na segunda questão, logo da indicação de primeira cena, há um trecho escrito com letras diferentes. Quem são as letras diferentes, gente? E foi onde eu falei para você. Tá aqui, ó. Primeira cena. Tá aqui assim, ó. As letras diferentes quais são? Elas estão todas em letras bastões. Todas em maiúsculo. Primeira cena, apresentador, cigana, apresentador, vendedora de fruta. Essas que estão todas em bastões, elas são diferentes das falas de cada personagem. E por isso que esse texto se chama
rúbrica, tá bom? Então vamos lá. Então você vai colocar a resposta exatamente isso. Como é chamado esse texto? Eu já falei aqui para você. O texto é chamado de rúbrica. Tá certo? Esse texto é chamado de rúbrica. Por quê? Porque ele vai indicar quem é o personagem que vai falar e de que forma ele vai entrar. Na letra B, quais são as diferenças entre as rúbricas do Dragão Verde e o Casamento da Emília? Preste bem atenção mais ou menos o que você vai responder. Você vai mencionar a característica da rúbrica, o que é? Que é o que está entre parênteses, é o que o personagem vai falar. E já no caso da Emília, gente, o texto de casamento é tudo deles, da Emília, está entre parênteses. Já o caso do Dragão Verde, ele está indicando quem vai falar, tá bom? Na letra C, assinar as alternativas corretas sobre outras duas diferenças entre os textos dramáticos estudados. Gente, aí é fácil, você vai ler o texto, lembrar o texto da Emília e o texto do Dragão Verde, tá bom? Lá na página 88, que é a nossa última página, tá? Preste bem atenção, tem assim a terceira questão. Circule no texto, nos trechos, circule nos trechos do conto A Panela Mágica. Mais uma vez, ó, nosso conto de artimanha. A seguir, os parênteses, as reticências e os dois pontos. Bom, gente, as reticências e os dois pontos, eles são indicados numa fala, quando o personagem está falando, né? Então, nós temos o trecho 1, o trecho 2 e o trecho 3. E aí, você vai circular. Quem são as reticências? Travessão. Dois pontos. Então, você vai ler cada trecho e vai circular as pontuações, tá bom? Quarta questão, no trecho 1 da atividade 3, os parênteses foram empregados para explicar o que é panelinha ou para isolar o comentário do narrador? Bom, gente, para isolar o comentário do narrador. Quinta questão, por que o narrador afirmou que às vezes malas artes adquire as coisas da maneira mais convencional? Gente, isso aqui é fácil, né? Para esclarecer que nem sempre malas artes usadas a esperteza para obter o que queria. Essa seria a resposta. Sexta questão, no trecho 2, o que reticências, o que as reticências indicam, gente? Que a fala de malas artes não poderia ser interrompida, tá certo? Malas artes falou, ó, para justamente não deixar ninguém interromper a fala dele, né? Ou seja, que foi interrompida. No trecho 3, qual foi a função dos dois pontos? A gente já sabe, eu expliquei aqui, né? Para que a gente pudesse continuar falando, para que aquele personagem pudesse estar falando. E por último, gente, a oitava questão. Encontre três palavras que há ditongo, gente. Ditongo, lembrando, é o encontro de duas vogais. Tritongo é o encontro de três vogais. Então, não esqueçam disso. Lá na atividade número 3, da página 88, você vai encontrar, então, né, os ditongos e o tritongo. Olha, eu espero que você faça uma boa atividade, bom fim de semana e Deus te abençoe. Beijo!